Olá, pessoal do sétimo ano, tudo bem? Então, hoje a gente vai fazer uma aulinha de correção de atividades, tá? Tanto na apostila quanto no caderno de atividades. Então, vamos primeiro pegar a apostila lá na página 14, para a gente estar corrigindo as atividades, tá? Então, aqui vocês teriam que ler esse texto, né? E com as aulas que vocês já assistiram, responder as questões aí. A primeira questão lá, qual que era o interesse dos negociantes europeus ao se dirigirem para a África? Eles queriam o quê? Comercializar as riquezas africanas, os metais, né, as pedras preciosas, sal e marfim. E que denominações os europeus utilizavam para a África? Do que eles chamavam a África, né? Eles chamavam de terra da barbárie, de costa dos escravos, país dos escravos. Por quê? Essas denominações que eles faziam remetiam que os povos africanos eram pessoas inferiores a eles, né? Que eles eram pessoas que não tinham cultura, que não tinha lei, né? Que eram selvagens, vamos dizer assim, tá? Número 3. Como era a escravidão no continente africano antes da chegada dos europeus? De que formas eles interferiam, né, nesse costume africano, os europeus no caso? A escravidão na África ocorria por vários motivos, desde o endividamento até a derrota em batalha. Então, o que é endividamento? Quando alguém não tinha como pagar, né, alguma coisa para outra pessoa, essa pessoa tornava-se escravo dele. E também a derrota em batalhas, ou seja, uma tribo, né, entrava em conflito com a outra, né? Que aquelas pessoas que eram derrotadas poderiam se tornar escravos da vencedora. E a interferência dos povos europeus acirrou, quer dizer, piorou ainda mais a rivalidade entre esses grupos africanos, porque na África havia muitos grupos, né? E muitos desses grupos eram rivais. E com a interferência dos europeus, eles fizeram com que esses grupos ficassem ainda mais rivais, né? Eles atiçaram, né, a ira desses grupos para que eles continuassem, vamos dizer assim, se entrando em conflito entre eles. Número 4. Essa interferência, desculpa lá, qual foi a consequência da interferência europeia no continente africano? Essa interferência foi um fator de destruição da organização social africana e propagação do equívoco de que os africanos não tinham cultura dignas de apreciação, respeito, estudo e preservação. Então, a interferência, né, dos europeus no continente africano mostrava, tanto para a Europa quanto mais tarde para o resto do mundo, que os africanos não tinham respeito, não tinha preservação, não tinha uma cultura formada, né? E não era real isso aí. Eles montavam, vamos dizer assim, esse cenário da África para que outras pessoas acreditassem nisso, tá? Agora a gente vai lá para a página 17, que é a cruzadinha, tá? A número 1. Nome da rota de comércio que cruzava o deserto, né? Qual que é o nome lá? Olha lá. Transsaariana. Metal comercializado pelos reinos africanos, ouro. Material usado na construção de moradias em Tagaza, sal. Locais de parada onde era possível fazer o abastecimento de água, oásis. Trabalhadores das minas de sal de Tagaza, escravizados. Guia das caravanas pelo deserto, Taquife, tá? Grupo formado por povos do norte da África, Berbere. Tradicionais contatos históricos da história africana responsável por transmitir a história oral, griotes. Atuavam no comércio praticado no deserto, árabes. Tá, então, para quem olha lá, vê aí se vocês conseguiram fazer, o que vocês não conseguiram, daí façam, tá? Relacione os reinos a algumas de suas características. Então, aqueles reinos que a gente começou lá no comecinho da apostila, a gente estudou Gana, Mali e Songhai, que eram os 3 reinos mais importantes da África, tá?
A sua capital estava dividida em 3 áreas, uma delas morava o rei e na outra os mercadores muçulmanos, era o reino de Gana. O rei era chamado de Mansa, no reino de Mali. Seu poder econômico provinha do domínio sobre minas de ouro e de sal, e do seu comércio de marfim e escravizados, Songhai. Recebia o nome de a Terra do Ouro, Gana. Em sua peregrinação para Meca, seu rei, convertido ao islamismo, contribuiu com grande quantidade de ouro, rei de Mali. Gao, né, era a principal cidade desse reino, Songhai. As questões aí agora. A letra A. Que acontecimento histórico aumentou o interesse de portugueses e de africanos e de outros reinos europeus por escravizados? A chegada dos europeus à América e a posterior, né, ou seja, depois disso, a colonização da região, né, aumentou ainda mais o tráfico de escravos. Então, depois que os europeus chegaram à América, aumentou muito mais o aumento, né, do tráfico de escravos, porque daí não só para a Europa eles levavam escravos, mas também para a América. Letra B. Antes dos europeus estabelecerem o tráfico de escravizados na África Atlântica, como era a escravidão nesse continente? E o que mudou em relação a essa escravidão com o tráfico pelos europeus, né, no caso? Então, o que acontecia? A escravidão era uma forma já da cultura africana. Então, vamos dizer assim, eles eram escravizados ou por dívidas, eles eram escravizados por perder, vamos dizer assim, a guerra, né? Só que com a chegada dos europeus, né, vamos dizer assim, mudou essa prática um pouco, porque os europeus, eles cruzavam a costa africana e transformou em um comércio, né? Eles comercializavam essas pessoas, eles retiravam jovens, homens, né? E vamos dizer assim, capturavam essas pessoas e levavam como escravos para a Europa e para a América. Então, quer dizer, lá na África já existia um tipo de escravidão, que era ou por perder uma guerra, ou era por dívida, né? Já eram, vamos dizer assim, já tinham obtido a escravidão lá. Só que com a interferência dos europeus, isso aí passou a ser comercializado, né? As pessoas começaram a ser vendidas, escravizadas, mas vendidas e compradas, né, em outros continentes. Após estudar os povos e os reinos africanos, retome a página 2 e analise a obra de Jan van Kessel. Que outros elementos você acrescentaria nessa pintura? É uma forma pessoal de você acrescentar algum elemento, né, na página 2, tá? Agora a gente vai para a página 31. Lá na página 31, lá na hora do estudo. Os portugueses utilizavam o termo Oriente para se referirem indiscriminadamente à Índia, à China e ao Japão. Ao chegar a essas terras, no entanto, depararam-se com vários povos muito diferentes entre si, com quais agiram de formas distintas. Quer dizer, quando eles chegaram à Índia, à China e ao Japão, eles não tiveram a mesma reação em cada país que eles chegavam, porque os povos de cada país eram diferentes, né? Então, primeiro, eles ficaram impressionados com a cultura chinesa, né? E por esse motivo levou os portugueses a atuar de forma diplomática, quer dizer, mais na conversa, porque a China já tinha um poder militar muito grande, né? E eles buscavam a diplomacia, porque eles não poderiam chegar lá com violência, que eles poderiam ser prejudicados, porque a China também tinha poder militar, né? Em relação aos indianos, eles consideravam eles inferiores, né? Impossibilitados de se compararem a eles, né? Então, eles já agiram de forma diferente, né? Utilizaram também relações, vamos dizer assim, comerciais sobre a ameaça de atacar e matar os indianos. Então, como eles tinham armas de fogo, os europeus, né, e os indianos não tinham todo esse poder, vamos dizer assim, de armas, né, eles
falavam que se os indianos não fizessem comércio com eles e não vendessem o que eles queriam a preço como eles queriam, eles estariam, né, ameaçando e matando os indianos, de forma muito diferente da cultura da interferência chinesa, no caso, né? De acordo com os estudos, complete a cruzadinha aí. Lugar na Índia onde Vasco da Gama chegou em 1498, Calicut. Uma das religiões professadas na Índia antes da chegada dos europeus, budismo. Decretou o isolamento do Japão, Shogun. Governante indiano, né? Quem que governava? Samorim. Cidade de onde Portugal dominava o comércio no Oceano Índico, tá? Lá no Oceano Índico era Goa. Divisão da sociedade indiana, castas. Produto que Portugal vendia para os chineses, prata. Arma utilizada pelos portugueses para se estabelecerem comercialmente na Índia, canhão. Senhores de terras japonesas, daimyos. Porto onde Portugal podia realizar o comércio com a Índia, Macau. Para a página 44 agora. Tá, lá na página 44 tem lá a interpretação dos documentos, né? Nas artes, os continentes explorados passaram a ser retratados com base no ponto de vista dos europeus. No material de apoio, você encontrará duas reproduções de obras do artista holandês Jan Kessel. Você já conhece a obra de Kessel, né? Ela foi produzida na abertura do capítulo 5 e retrata o continente africano. Agora você vai observar imagens que representam o continente americano e europeu, ambas nas obras originais de 1666. Aí vocês vão lá observar atentamente as imagens, para depois vocês estarem fazendo, depois em outra aula vocês estarão observando isso aqui, tá? E fazendo isso aqui. Acho que eu não havia pedido, né? Essa página é só a hora do estudo, tá? Mas depois a gente volta e faz essa aqui, tá bom? Essa aqui é mais uma análise lá da imagem que vocês vão fazer, mas eu acho que eu não havia pedido, então vamos só para a parte da hora do estudo, tá bom? Depois a gente volta naquela lá. Quando os europeus chegaram ao continente americano, a Europa estava passando por uma transição entre o período da Idade Média e a Idade Moderna. Ao entrar em contato com as populações que viviam na América, os europeus consideraram as culturas nativas inferiores a deles. Reflita a respeito dessas informações e responda às questões propostas. Cite as semelhanças e a diferença entre as culturas europeia e asteca. As semelhanças eram o quê? Que eles já tinham uma cultura instalada, eles já tinham uma civilização instalada, uma cidade instalada, né? E a diferença é que quando os europeus chegaram em outros locais, por exemplo, na América do Sul, não existia uma civilização, né? Existiam povos nativos apenas, mas não uma civilização formada, uma cidade, vamos dizer, formada, tá? Letra B. Após enumerar algumas semelhanças e diferenças entre europeus e astecas, responda. Utilizar os termos superior e inferior para se referir à diferença entre essas culturas. É a melhor forma de classificá-las? Os europeus, eles utilizavam termos assim, superiores e inferiores, né? Os europeus se sentiam superiores a praticamente todas as culturas, né? Quando eles chegaram na China, que eles viram que o poder de arma do chinês era muito grande, né, era igual ou até às vezes superior ao deles, eles agiram de forma de diálogo, né, uma diplomacia. Mas eles achavam que os povos que eles conquistavam eram sempre inferiores a eles. Mas será que esses termos superior e inferior era correto? Né? Era correto eles usarem isso aí? Né? É claro que não. Isso aí não era uma forma de classificar, era uma forma de cultura, né? Eles tinham uma cultura, vamos dizer assim, mais à frente. E alguns povos que eles estavam conhecendo, né, tendo contato,
eram povos ainda, vamos dizer, mais nativos, né? Então não tinha esse desenvolvimento que já existia na Europa. Então claro que não é correto eles usarem esse termo superior e inferior para os povos, né? Superior a eles e inferior aos povos que eles estavam tendo contato, né? Na letra C, retome a página da abertura deste capítulo e observe novamente a imagem da chegada de Colombo. A imagem transmite uma ideia eurocêntrica, por quê? Porque quando a gente fala em eurocêntrica, quer dizer que a Europa estava no centro do mundo, ou seja, a Europa era o centro de tudo, né? E por que mostrava isso? Pela luxúria, né? Pelo, vamos dizer assim, na obra, pelo poder, por tudo estar, vamos dizer assim, em volta da Europa, né? É o entorno da Europa. Aí tem lá as culturas, né, que os europeus encontraram na América, né? Na América, vamos dizer, os povos, né? Os povos que já existiam na América quando os europeus chegaram, que eram os astecas, os principais povos, os maias e os incas. Vamos ver assim esses povos pré-colombianos relacionar, né, como era cada um. O imposto era cobrado em forma de trabalho e recebia o nome de mita, era nos incas, tá? Nos povos incas. O imperador se considerava também um deus, que descendia do deus Sol, também era no Inca. Esse povo se encontrava em decadência quando os espanhóis chegaram à América, eram os maias. Além do milho, o cacau era um importante alimento para esse povo, também os maias. Consideravam-se o povo do Sol, ou seja, tudo era ao redor, né, do deus Sol, eram os astecas. A capital, Tecnoticlán, foi construída sobre um lago, também o asteca. Construíram terraços para aproveitar melhor as áreas de plantação na região da Cordilheira dos Andes, eram os incas. Domesticaram lhama, alpaca e o porquinho da Índia, também os incas, tá? Agora a gente vai voltar lá para o caderno de atividade, né, o livro de atividade, para a gente poder corrigir também as questões lá da página 5 e 6 do livro de atividades, tá? Então, vamos lá. Lá na página 5. Então, vamos lá na página 5 do livrinho de atividade. Número 1. Por que a África é considerado o berço da humanidade? Lá no início a gente já falou isso, né? Porque esse continente foram encontrados os mais antigos vestígios de presença do ser humano, tá? Nesse texto aqui, o termo de origem francesa recobre uma série de funções no contexto da sociedade africana, numa sociedade em que os conhecimentos eram tradicionalmente transmitidos pela palavra de forma oral. O griot tinha uma posição de destaque, pois lhe cabia transmitir a tradição histórica. Era cronista, genealogista e arauto. Vocês lembram que isso aqui tinha no trabalhinho, né? No trabalho processual que eu dei para vocês, tá? Então, quando vocês forem procurar em um trabalho ou alguma atividade, ou mesmo na avaliação, vocês procurando nas páginas da apostila, vocês podem também estar procurando nas páginas do caderno de atividade, porque tem muita coisa aqui, tá? Então, o que vai complementar aqui, preencher, é a palavrinha griot, que é uma palavra de termo de origem francesa. Número 3. Leia essas afirmações a respeito dos povos e das culturas presentes no continente africano, para saber se é verdadeiro ou falso. O uso de dromedários como meio de transporte possibilitou a passagem pelas rotas subsaarianas? Sim, né? Cruzaram desertos, né, com dromedários. Os povos sedentários e dedicados à economia agrícola foram responsáveis pela integração entre o norte da África e a região subsaariana? Não, porque os povos sedentários tinham moradia fixa, tinham estabelecimento fixo, então não. A religião islâmica foi a única a disseminar nos reinos de Mali e Songhai, pois a religião era seguida pelos governantes? Não. Naquela região existiam outros tipos de religiões, tá? A atividade comercial proporcionou maior ligação entre africanos do norte e a região subsaariana, bem como os africanos com os europeus? Sim, né?
O comércio foi o que ligou muitos povos ali. Os mercadores árabes atravessavam o deserto do Saara com a intenção de comercializar tecidos, armas e temperos? Também está correto. Na página 6. A respeito dos reinos de Gana, Mali e Songhai, assinale as duas alternativas corretas, tá? Então, vou falar só as que são corretas. O declínio do reino de Songhai decorreu de disputas com os marroquinos pelo controle de minas de sal e de ouro, e também do comércio de marfim e de pessoas escravizadas. Outra, o animismo e o islamismo foram praticados simultaneamente nesses reinos. A imagem 5 lá, ó. Observe a imagem. Com base na imagem e seus conhecimentos, responda por que Kango Musa foi representado segurando uma pepita de ouro. Por que ele foi representado segurando ouro, né? A primeira ideia, vamos dizer assim, diz que o comerciante à esquerda direcionava-se a Kango Musa provavelmente para efetuar uma comercialização. Era uma forma de dizer, ó, estou vendendo, estou comprando, né? Dessa forma, Kango Musa estaria oferecendo ouro em troca de algum produto. Outra possível leitura seria entender que Kango Musa foi retratado com a pepita de ouro para simbolizar a riqueza de seu reino. Então, isso aí tem várias interpretações, né? Uma delas poderia dizer, ó, a gente tem um produto, a gente está vendendo, a gente está trocando, comercializando. E outra para mostrar riqueza, poder. Número 6 agora, preencher as lacunas aí, tá? O tráfico de pessoas escravizadas era uma prática existente entre os povos africanos, antes mesmo do contato com os europeus. Nesse contexto, o comércio era feito entre africanos e árabes. As pessoas eram escravizadas por dívidas quando eram capturados como prisioneiros de guerra, como punição por um crime que cometeram ou ainda como forma de sobrevivência. Letra B. Com a presença europeia, a dinâmica do tráfico de escravizados se alterou. As transações também passaram a ser realizadas entre europeus e africanos, com o objetivo de suprir a mão de obra na América. A grande demanda por escravizados aumentou a rivalidade entre os povos africanos. Ok? Então, a gente acabou de fazer a correção, tá? Aí, quando a gente tiver mais atividades que vocês forem fazendo, a gente volta fazendo a correção, ok? Até a próxima.